Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como eu tenho falado alguns dias atrás, nós temos inaugurado o meu canal do YouTube, Buscando o Sentido da Vida, e eu disse que de tanto em tanto eu gostaria de fazer uma reflexão da Escritura, claro que com traços da psicologia, da psicanálise, mas fundamentalmente passagem que nos ajudem a cada dia irmos nos transformando, irmos mudando de vida, não continuarmos a viver uma vida muitas vezes sem sentido. Se fala muito que a vida hoje perdeu o sentido, se fala muito, nós temos lembrado o mês passado, o mês contra o combate ao suicídio, que cada vez mais as pessoas se suicidam porque não veem o sentido da vida. Hoje nós vamos falar sobre um relato que eu acho muito interessante, porque é um relato que tem na Escritura que nós vemos muito detalhado. Ele é um relato onde aparece detalhes que o evangelista quis colocar, detalhes até, vamos dizer, minuciosos. Ele se encontrava nessa situação, era um homem que parece ser alienado, porque é um homem que tem dinheiro, é um homem que tem poder, é um homem também que é odiado por todo mundo, ele não percebe as pessoas, nós sentimos e vemos no relato que ele não está muito aí com as pessoas, e eu gosto de dizer que ele se encontra numa zona de conforto, está muito confortável a vida que ele tem. Tem dinheiro, tem poder, o outro não importa, a comunidade o rejeita, como eu dizia, ele se coloca do lado do império, ele é contra os judeus, e isso lhe deixa confortável, não lhe incomoda, porque ele tem duas coisas que lhe agrada, e como agrada, podemos dizer, muitos de nós: dinheiro, tranquilidade, poder. Quero dizer para vocês que em todas as meditações que eu vou fazer da Bíblia, da tradução da Bíblia da Ave Maria. Ela é uma Bíblia que, para mim, ela tem a melhor tradução. A tradução da Bíblia de Jerusalém é a mais próxima do original, porém ela não é uma Bíblia para seminarista, para padre. Geralmente, seminarista e padre é boa a Bíblia de Jerusalém porque é uma Bíblia de estudo. Mas a tradução da Bíblia da Ave Maria é a que mais se aproxima, podemos assim dizer, da versão original. Então nós vamos ver um trechinho hoje sobre Zaqueu. Todo mundo já deve ter escutado falar sobre Zaqueu. Se você tiver a tua Bíblia aí, ou se não, depois você pode dar pause e querer acompanhar. Mas nós vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Então, Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. De vez em quando eu tenho que tomar um pouquinho de água, porque antes alguns de vocês me conheceram mais jovem, agora já estou velho e tenho as minhas manias. Então vamos escutar o relato bíblico, mas eu gostaria de chamar a atenção a todos a uma coisa. Sempre que nós nos escutarmos a palavra, vamos nos colocar como se nós estivéssemos naquele momento, no acontecimento, que eu e você fôssemos um espectador, que estávamos ali vendo tudo
aquilo que estava acontecendo. Então nós não vamos escutar uma história, nós vamos escutar uma palavra que fala da minha vida e da tua, fala de Zaqueu, mas fala principalmente da tua relação, da minha relação com os outros, com Deus. Mas eu gostaria que, para a gente chegar a esse ponto de eu me enxergar dentro da Escritura, que eu me colocasse, que você se colocasse dentro desse acontecimento. Vamos voltar um pouquinho ao tempo e vamos nos colocar nesse acontecimento de Zaqueu como se você e eu estivéssemos no meio daquela multidão. Pode ser que alguém se coloque no lugar de Zaqueu e fale, não, eu não estava no meio da multidão, eu estava em cima da árvore. Ou outro pode dizer, não, eu estava do lado de Cristo. Não, o outro estava... Cada um se coloque no lugar. Porém, todos nós nos coloquemos diante do evangelho que vai ser lido. Então eu vou proclamar o evangelho e depois eu gostaria de fazer algumas considerações. Diz assim a palavra de Jesus. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão. E é engraçado porque fala aqui um exemplo que eu dei que é muito detalhista, e porque também era um homem de baixa estatura. Em São Paulo nós falamos, era um naniquinho, um baixinho. Ele correu adiante, subiu no sicômoro para ver quando ele passasse por ali. Fala simplesmente aqui que Zaqueu queria ver Jesus. Não fala que ele queria pedir nada, não fala que ele queria algum milagre, que ele estava atrás de Jesus para ver algum milagre. Ele queria ver Jesus. Chegando Jesus àquele lugar, levantando os olhos, viu e disse-lhe, olha, engraçado, hein? Jesus estava passando, uma grande multidão o rodeava, Zaqueu era um nanico, tinha subido em cima de uma árvore, aqui fala até que tipo de árvore, era um sicômoro. Diz que Jesus Cristo ergueu os olhos e disse, Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje na sua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam, ele vai se hospedar-se na casa de um pecador? Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, retribuirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus, hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também tu és filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu dizia, a palavra ela é cheia de detalhes. É cheia de detalhes. A gente vê que Zaqueu era um homem excluído, tanto assim que quando Jesus fala, eu vou na tua casa, diz que as pessoas murmuravam, mas será que ele não sabe que ele estava indo na casa de um pecador? E que pecado cometia esse homem? A primeira coisa que nós podemos ver é que Zaqueu não tinha relacionamento nenhum com a comunidade dele. Não tinha. Ele não tinha amigos. Para a gente ter um relacionamento, geralmente a gente tem que ser do mesmo nível, não? E aqui aparece na Escritura, quando fala da estatura baixa, quer dizer que ele não conseguia falar com o outro face a face. Ninguém lhe olhava. Ele falava aqui, odiado. Ele era odiado por quê? Porque ele era um cobrador de impostos. Ele estava a favor do imperador. Além de cobrar impostos, a Escritura não fala,
Mas nós sabemos, ou podemos imaginar, que além de cobrar aquilo que era devido, devia pegar dinheiro a mais. Fazer, como nós dizemos, a caixinha dele. Então ele tinha que assumir a sua posição, ele tinha uma posição de autoridade, coletor de impostos, e isso o isolava das pessoas. Mas o que me incomoda, o que me chama a atenção, é que ele não está preocupado pelo fato de ser rejeitado pelo povo. Ele escolhe abandonar o povo, ser odiado por todos e se colocar do lado do opressor, daquele que oprime, daquele que cobra. Por quê? Como eu dizia, porque ele prefere estar na zona de conforto, ter a sua vida resolvida. Eu tenho dinheiro, eu tenho tranquilidade. Um pouco essa é a nossa relação, não? Quando vai chegando no final do mês, vai acabando o dinheiro, a gente já não vai conseguindo mais dormir à noite. A gente começa a pedir para tudo quanto é santo, me ajuda, a crise, a angústia. Por quê? Porque nós sempre gostamos de estar na nossa zona, na nossa relação de conforto. E eu gostaria de dar um exemplo muito claro aqui. Quando você vai numa festa de amigos, você está num lugar de conforto. Você conhece todo mundo e sabe como você tem que agir. Se você vai para um lugar onde te colocam no meio de pessoas estranhas, você fica incomodado, você tem que sair da sua zona de conforto, você não sabe como é o outro que vai agir. E Zaqueu, que estava conformado com a vida, estava nessa zona de conforto, ele não quer nada de Jesus. A Escritura deixa muito claro que ele não vai procurar Jesus para fazer um milagre, ele não vai procurar Jesus para resolver essa situação de ódio que as pessoas têm dele, ele não vai procurar Jesus para ver se Jesus pudesse mudar a vida dele, não. Fala a Escritura que ele vai, sobe na árvore, no sicômoro porque ele era baixo, simplesmente ele tinha um desejo, ver Jesus. Então ele não queria pedir nada, é um homem que está, como eu dizia, acostumado a viver na sua zona de conforto, e a única coisa que lhe impulsiona a correr na frente de toda a multidão é ver Jesus. Arrumar um meio de ver esse Cristo que todo mundo falava, desse Jesus que todo mundo falava. Eu pensava, tanto querer como fazer vem de Deus. É Deus que coloca no coração de Zaqueu o desejo de ver Cristo. Porque Deus sabe que vendo Cristo, algo novo, algo importante vai acontecer na vida de Zaqueu. Eu não sei se você já viu Cristo. E ver Cristo aqui não significa sentir, porque os grandes santos, muitos não sentiram nada. Ver Cristo não significa, não sei, sentir arrepios. Não, ver Cristo significa encontrar o sentido da vida, encontrar alguém que vive de uma forma diferente e que está causando não só estranheza, mas que está mudando, fazendo milagres, fazendo tantas coisas que as pessoas estão seguindo ele, querem ser como ele. Então Deus coloca no coração de Zaqueu esse ver Jesus. E Zaqueu consegue ver Jesus, porém, fala a Escritura que Jesus olha para cima. Aqui é muito importante essa figura de Jesus olhar para o alto,
significa que Jesus estava mais baixo, porque, claro, ele estava em cima de um sicômoro. Mas essa é a relação, muitas vezes, que nós nos colocamos diante de Deus. Eu só te sigo se você fizer a minha vontade, eu só te sigo se você me ajudar, eu só te sigo se você me aumentar o salário. A gente sempre tem um Deus para fazer coisa para nós. Eu só vou à missa se, eu só participo da minha comunidade se, sempre temos esse se. Jesus olha para cima, olha para o sicômoro e fala: Zaqueu, desce daí, porque é importante, hoje quero ir na tua casa. Jesus Cristo não coloca condição nenhuma, fala simplesmente: desce que eu quero ir na sua casa. Zaqueu tem duas possibilidades: fala, olha, eu só queria te ver, não vou descer daqui, porque eu sou muito importante, eu cobro impostos, eu estou bem, eu estou na minha zona de conforto, ou fazer o que fez Zaqueu. Desceu correndo e foi até Cristo e escutou o chamado de Cristo. Eu me perguntava, será que eu já escutei? Será que você já escutou esse chamado de Jesus falar: desce! Desce do pedestal que você se colocou. Desce da realidade, da vida fantasiosa. Desce do mundo que você criou, porque não é esse que eu quero para você. Desce. Porque fala que aqueles que são humilhados por causa de Cristo serão exaltados. E aqueles que hoje são exaltados serão humilhados. E Cristo fala hoje para você e para mim: desce. Desce do mundo que você criou. Desce da estrutura que você fez. Sai da tua zona de conforto. Porque eu vim não para fazer alguma coisinha na tua vida. Eu vim para fazer algo novo, mudar a tua vida. Por isso que é importante aqui que para Jesus mudar, para Zaqueu descer, como de fato desceu do sicômoro, é importante saber quem é Zaqueu. É importante que Zaqueu reconheça quem ele é. E Zaqueu, a primeira coisa que ele reconhece é que ele não tinha contato nenhum com a comunidade. Sabia que ele fazia coisas que não devia. Como eu dizia, pegava dinheiro a mais, estava por cima de tudo e de todos, olhava sempre as pessoas acima, um pouco, me desculpem falar, mas como a Escritura fala de cada um de nós, um pouco é aquilo que muitas vezes você e eu vivemos. Esse grupo, não entra no meu conceito. Aquela outra pessoa, não, porque não vive conforme deveria viver. Zaqueu tinha esse julgamento, como a comunidade também tinha contra ele. Esse não é dos nossos, esse é um traidor, esse é um pecador, esse tira dinheiro de cada um de nós para levar para o imperador. E essa não é a relação que Jesus nos convida a viver. Porque quando nós julgamos o outro, nós estamos vendo no outro aquilo que nós somos. E nós queremos que o outro seja aquilo que nós desejamos. E não somos nós que temos que transformar o outro. É Cristo que muda. E é muito importante essa frase que eu vou dizer. A minha relação com Deus tem como fundamento a minha relação com o outro. Quem diz que ama a Deus, fala a Escritura, e não ama o próximo, que julga o próximo, de São Paulo, é um mentiroso. Então não é que a minha relação com Deus é muito boa,
mas a minha relação com as pessoas é difícil. Ai, Alessander, a minha relação com Deus, eu vou diante do Santíssimo, eu choro, eu sinto, eu vou no grupo, eu rezo, eu vou na missa, me sinto no céu, mas quando eu chego em casa eu não falo com meu irmão porque ele se droga, eu não falo com a minha irmã porque ela só pensa em sair, eu não falo com aquele outro, eu não falo com aquele grupo porque eles são muito radicais, eu não falo Não existe uma relação com Deus sem antes uma relação com os irmãos. A nossa relação com Deus é fruto da relação que eu tenho com o outro. Se você pensa que a tua relação com Deus é muito boa e com o outro é o inferno, eu vou dizer para você, a tua relação com Deus não passa de uma fantasia. Porque Cristo está prefigurado na comunidade, está prefigurado nos irmãos, nas pessoas, na comunidade. Eu gostaria de ler um trechinho de um livro de Viktor Frankl que diz o seguinte: nós não sabemos aqui o que aconteceu, que diálogo teve de Jesus com Zaqueu na sua casa. Jamais saberemos o que aconteceu ali. Sabemos apenas uma coisa, que aconteceu uma mudança radical. Fala a Escritura. Zaqueu disse diante do Senhor: vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, darei o quádruplo do que eu defraudei. Nós não sabemos o que Cristo falou, mas sabemos sim que esse encontro faz Zaqueu mudar. E está aqui na Escritura, não fala se Jesus o chamou a atenção, que seria pouco provável. Eu tenho a minha interpretação, que Zaqueu sentiu o amor de Cristo. E quando um sente o amor de Cristo, lhe sai por gratidão desfazer o mal que ele tem feito. Cristo hoje fala para você e para mim, quer entrar na sua casa. Não é você que chama Cristo para entrar na sua casa. É Cristo que suscita dentro do teu coração. Quer entrar na tua casa. E te pergunta hoje, está satisfeito com a tua vida? Ou tenho que dizer, ou és um odiado pela comunidade, ou odeia aquele, aquela, não fala, vive com moralismos, julgando. E Cristo vem aqui simplesmente para ser o quê? Para ser o caminho para te tirar dessa situação. Cristo é o caminho que transforma. Por isso que ele fala, eu quero entrar na tua casa, não importa quem tu és, não importa. Santa Teresinha dizia para as irmãs quando estava com o quarto bagunçado, se o teu interior estiver como o teu exterior, imagina a bagunça que está dentro de você. Cristo não olha a bagunça que é a tua casa, Cristo não olha a bagunça que é a tua vida, simplesmente te diz hoje, quero entrar na tua casa. Posso? É Jesus que se convida. E Ele te convida para uma coisa, para que você possa fazer essa experiência do amor. Não te impõe. Eu quero deixar muito claro, não te impõe mudar. Não te impõe mudar. Sabe por quê? Porque a primeira realidade, quando Cristo de fato entra na nossa casa, quando eu abro o meu coração, quando eu abro a minha casa, quando eu abro o meu relacionamento com os outros, a primeira coisa que Cristo cura é a relação a minha relação com os irmãos, com a comunidade, com a minha família.
E essa transformação que Cristo faz muda a minha relação com Deus. Deus deixa de ser leis, obrigações, normas e passa a ser misericórdia, amor. O que faz tantos na Escritura terem mudado, terem transformado, é ter podido experimentar o amor de Deus quando eles estavam no profundo do pecado, no profundo da morte. A Escritura fala Sheol. Aí, esses mudaram. A verdadeira mudança, meu irmão, chega a todos somente em uma forma. Quero dizer, eu só posso ter uma vida espiritual verdadeira se eu tenho uma vida humana, uma relação humana verdadeira. Quem faz essa dicotomia entre humano e espiritual vive dividido. A minha relação com Deus é um reflexo da minha relação com os irmãos. Por isso que eu não posso ter uma vida com Deus, uma vida espiritual toda, não sei como, maravilhosa, e o humano ser sujo. Era aquilo que os judeus falavam. Não pode comer carne de porco, não pode tocar nos pecadores. E Jesus fala, não é o que está fora que suja o homem, é o que sai de dentro do coração do homem. É o que sai de dentro do coração dele que está o pecado. Espero, queridos irmãos, e termino, que Jesus possa curar, primeiro, o nosso lado humano. Humano é poder ver o outro não abaixo de você, não acima de você, mas olhar face a face. E olhando Cristo face a face, olhando o irmão face a face, você será capaz, ou melhor, Deus te dará essa relação com Ele paterna, onde Deus, como eu falei, deixa de ser normas, leis, obrigações, sacrifícios e passa a ser o seu Pai. E diz a Escritura que Zaqueu preferiu sair da zona de conforto, abandonar a vida que ele levava de dinheiro, tranquila. Não diz a Escritura, mas com certeza foi um dos grandes seguidores de Cristo. Oxalá, hoje você e eu decidamos sair da nossa zona de conforto, olhar que as nossas relações humanas muitas vezes são relações não santas, não são relações verdadeiras, são relações de interesse, relações de compra, relações de posição, e que nós possamos, sendo curados nessa relação humana, experimentar essa relação com Deus, que é nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem com Deus e até a próxima passagem do Evangelho.